investir em ações com pouco dinheiro. É possível? Sim. Nos próximos 3 minutos eu vou te mostrar uma fórmula para você ir de 100 a R$ 1.000 investindo em ações rapidamente. Então, sobre os pênaltis, pode acontecer de tudo nos pênaltis, é verdade, né? Às vezes você está num mau dia, mas também é capacidade, eu acho que pode ser treinamento também, confiança, tudo isso faz parte numa decisão de pênalti. A tranquilidade também é uma coisa que facilita, né, o jogador ter a decisão certa no momento certo. Então, eu vi hoje a gente muito bem preparado, a gente treinou e a gente estava confiante para qualquer cenário que apresentasse o jogo. E, como foi para os pênaltis, a gente demonstrou que estávamos preparados. Boa noite, Diego. Aqui. Boa noite. Ainda falando de torcedor, né? A torcida hoje foi muito importante, fizeram um corredor para vocês, apoiou o tempo inteiro. Eu gostaria que você mandasse um recado para a torcida depois da eliminação contra o Atlético Paranaense. O que o torcedor pode esperar do Flamengo agora, nessa trajetória na Libertadores? Olha, a gente acabou de passar por um jogo difícil, a gente sabe da dificuldade que foi esses 2 últimos jogos. A torcida, ela é um fator fundamental. Hoje a gente, dentro de campo, sentia que o torcedor queria essa virada, que estava jogando junto com a gente, e eles sabem da importância deles. Como eu falei, quando a gente veste essa camisa dentro do nosso campo, lotado, é muito difícil a gente ter um dia ruim, né? Podemos ter, como qualquer equipe, mas com a nossa torcida, da maneira que foi hoje, eu acho que eles demonstraram também que tem uma força muito grande. E a gente espera, claro, poder seguir com essa união, né, e em busca dos nossos objetivos. Diego, a gente sabe que jogos de Libertadores são sempre muito pegados, e lá o jogo no Equador, além da derrota, a gente sofreu uma baixa, né, muito grande, que foi a perda do Diego. E hoje você defendeu o pênalti justamente cobrado pelo Arroio. Teve um sabor especial essa defesa, enfim? Olha, eu não gosto de entrar muito no mérito disso, até mesmo porque, né, quando a gente está ali dentro de campo, né, não sei o que passou pela cabeça também do jogador do Emelec, mas parece que ele já conversou com o Diego também, né, houve essa entrada dura, essa lesão. É um jogador que, para nós, faz uma falta incrível, um jogador de personalidade, um líder. Mas, na hora, para te falar a verdade, eu nem percebi que era ele, né? Não percebi que era ele, e quando a gente está ali, a gente tem que tentar defender o máximo de pênaltis possíveis e de qualquer jogador. Então, não prestei muita atenção para isso, tentei mais me concentrar e estar tranquilo. Diego, você já está há algum tempo aqui no Flamengo, já passou por emoções diferentes, mas hoje você completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. É uma marca especial para você, especialmente num jogo como esse, né? Pela penalidade e também por tudo que envolveu o Flamengo nesse jogo. É verdade, né? Completar 100 jogos com essa camisa, para mim, é um motivo de orgulho. Não é fácil, né? Depois de 10 anos na Europa, poder vir para um clube como o Flamengo e ter esse ritmo de jogo, esse número de jogos pelo clube. Fico feliz, mas, como eu falei, esse clube é um clube muito gostoso de jogar, é um clube que, né, são 40 milhões de torcedores, mas te exige o máximo em todos os sentidos, e eu me sinto preparado para esse desafio, que é vestir essa camisa. Então, fico muito orgulhoso e feliz pela oportunidade de fazer parte de 100 jogos do Flamengo. Diego, boa noite. Parabéns pela classificação, pela defesa. A gente sabe que o fator psicológico é o mais importante, talvez, numa decisão por pênaltis, né? E o Flamengo ter sido eliminado nos pênaltis, aqui mesmo no Maracanã, para o Atlético Paranaense, quão importante foi para o bem e até para o mal, psicologicamente, para o grupo? O que passou na cabeça de vocês na hora da decisão? Olha, como eu falei, pode acontecer várias coisas dentro de uma decisão de pênalti, né? A gente teve a prova também, o Cruzeiro ontem, né, que é um time que costuma sempre vencer na decisão dos pênaltis, não conseguiu. Nós tínhamos a consciência de que o pênalti, lógico que tem que ser trabalhado. O pênalti você tem que trabalhar, tem que treinar ele, mas também você tem que ter a tranquilidade, você tem que ter confiança, né? Às vezes, os jogadores que treinam no momento da decisão da penalidade não estão ali no campo. Então, na hora que o juiz apitou, eu senti essa confiança dos jogadores, né? Até mesmo
por já ter passado por uma situação complicada contra o Atlético Paranaense, mas eu vi os jogadores bem tranquilos para poder decidir na hora dos pênaltis. E demonstraram que tem essa capacidade, que os batedores hoje foram muito felizes. Mister, boa noite, parabéns pela classificação. O senhor já falou algumas vezes aqui de que o Flamengo tem uma torcida muito maior do que os clubes que você estava acostumado, mas que no estádio é 70 mil, 60 mil, muda muito pouco. Pelo que tu viu hoje, antes de chegar aqui e aqui dentro, você continua achando que a diferença aqui dentro do estádio é muito pouca porque você vivia na Europa? E muita pergunta já falando do futuro, o fato do lado de cada chave ter virado quase como uma Copa do Brasil, pode ser uma coisa positiva ou para o senhor é indiferente? Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar. Antes de falar do jogo, quero agradecer ao Departamento Médico do Flamengo a forma profissional e em pouco tempo a recuperação do Everton e do Arrascaeta. Foram dois jogadores que foram importantes, cada um hoje, nas condições que ambos tinham, mas sabendo eu gerir tanto um como o outro, e felizmente acabaram os dois o jogo sem problemas nenhuns. Agradecer à massa associativa, à torcida, nós em Portugal dizemos massa associativa, à torcida do Flamengo, a forma apaixonante e vibrante que pôs neste jogo, nesta eliminatória, que era muito importante para nós continuarmos nesta competição, que é uma competição onde toda a gente ambiciona chegar à final e depois ganhá-la. Portanto, para os adeptos e para a torcida do Flamengo, muito obrigado pela esta confiança que deram à equipa, e para os jogadores, que fizeram um jogo muito inteligente. Fizemos uma primeira parte espetacular. Sabíamos que não tínhamos muito combustível para jogar durante 90 minutos àquele ritmo alucinante que nós fizemos nos primeiros 45 minutos. Mas sabíamos que se o fizéssemos poderíamos chegar ao intervalo pelo menos com golos, e nós tínhamos posto como score chegar rapidamente aos primeiros 2 golos e depois podermos, sem ter medo de nada, continuar a gerir a classificação em função dos 2 golos de vantagem. E foi isso que fizemos, fomos para as penalidades. Nós trabalhámos as penalidades, tivemos tempo para trabalhar as penalidades. Uma coisa é tu mudares o pneu do carro em andamento, foi isso que eu fiz quando cheguei aqui. Quando fui para a primeira decisão de penaltis, eu pouco sabia quem é que marcava bem penaltis. Não tive tempo para os trabalhar. Nós trabalhámos, preparámos muito bem a equipa para, se acontecesse grandes penalidades hoje, ela estava preparada para isso. E como eu disse, na primeira vez que fomos eliminados por grandes penalidades, as penalidades não é sorte, as penalidades é trabalho. E nós viemos a trabalhar ao longo deste tempo, muito em cima desta matéria. Ainda hoje de manhã estivemos a trabalhar, no dia do jogo hoje estivemos a trabalhar penalidades. E portanto, parabéns aos jogadores. Boa noite, Jorge. Kiko Menezes, do Grupo Globo. Ao fim do jogo, os jogadores todos comemoravam, o Maracanã explodia de alegria e o senhor foi sentar ao banco de reservas, olhar vago, meio mirando para o nada, recolhido enquanto a festa acontecia. Qual era o sentimento do senhor naquele momento? O meu sentimento da festa era para os jogadores e para os adeptos, era eles que tinham que ser... era o mais importante depois do jogo ter terminado e a equipa ter sido apurada. Para mim foi os jogadores e foi os adeptos, aquilo tudo que eles prepararam antes do jogo, como disse um colega seu, a nossa chegada, a nossa caminhada até chegar ao Maracanã foi impressionante. E portanto eu achava que a festa, tenho a certeza que tinha que ser dos jogadores e deles, e eu só quis presenciar, só quis relaxar, porque foi isso que eu senti. Boa noite, Jesus. Boa noite também, Diego Alves. Parabéns pela classificação.
Você falou sobre essa questão, né, de trocar a roda com o carro em movimento. Foram 2 mata-matas e eu queria saber especificamente da Libertadores. Como que você já avalia essas 2 partidas? Você é acostumado com campeonatos europeus. Como é que você avalia essas 2 partidas em sequência com o Emelec? Desculpa, não percebi. Como é que avalio? Desculpa, não percebi. Como que você avalia esse tipo de competição, uma outra pegada, Libertadores, que é muito disputada? Ok. É exatamente a mesma coisa que a Champions na Europa. Pegando nas suas palavras, é uma pegada muito mais forte. Os jogos da Champions são jogos que os jogadores, quando entram dentro um do outro, têm uma pegada muito mais forte. E nós fomos surpreendidos no Equador com a forma, não quer dizer agressiva, mas muitas das vezes foi agressiva demais, que intimidou de certa forma a nossa equipa a jogar. E, portanto, sabemos que é assim e, portanto, preparámos-nos para este segundo jogo também nesse aspecto, nesse capítulo, mas você falou-me para eu distinguir as duas, tanto na Europa como aqui, é exatamente a mesma coisa. Se tu numa Champions não entras dentro, não entras com vigor, não meteres lá a tua presença, começas a perder lance atrás de lance. E aqui é exatamente a mesma coisa. E a sua observação, concordo exatamente com ela. Mister, boa noite, parabéns pela classificação. Queria te perguntar sobre o Gabigol, que está numa ótima fase, 9 gols em 8 jogos. Queria que você falasse um pouquinho sobre a função dele no time e na função dele no dia de hoje, que ele representou. E queria que você explicasse um pouco também o que aconteceu com o time do Flamengo no segundo tempo. Quase não sofreu pressão no primeiro, mas no segundo tempo teve alguns momentos que o Emelec levou mais um pouco de pressão para a equipe. Bom, 2 perguntas. A primeira, o Gabi está muito confiante, está a fazer gol, todos os jogos ele faz gol. Esta posição que eu também lancei agora, diferente do que fazia, acho que lhe dá mais liberdade, acho que lhe dá mais espaço, acho que vai mais ao encontro das características dele. E, portanto, ele tem sabido aproveitar e tem se identificado que a nossa ideia de jogo em relação a ele e está a responder com golos. Respondendo à sua segunda pergunta, repara, é impossível, não é? É impossível uma equipa jogar como o Flamengo fez durante 45 minutos, onde a equipa do Emelec rematou a baliza do Flamengo e do Diego, 0. Não fez um remate na nossa baliza. Não teve um canto. 70% de posse de bola contra 30, não chegou a 30. 69. Como é que tu queres que uma equipa, seja no Brasil, na China, na Europa, tenha o mesmo comportamento que a equipa do Flamengo teve em 105 metros, constantemente a pressionar o portador da bola, neste caso da equipa do Emelec, quando estava a defender, para recuperar a bola perto da baliza do adversário, que chega a uma segunda parte e os jogadores tenham a mesma capacidade física para o fazer. Sabe onde é que isso acontece? Sabe onde? Na PlayStation. Na PlayStation isso acontece, aqui não acontece. Portanto, eu quero agradecer aos jogadores do Flamengo a forma tática e disciplinada que eles conseguiram perceber tudo aquilo que era para fazer, e hoje estamos aqui felizes porque merecemos o que fizemos. Ela dá uma acelerada. Tá aí Jorge Jesus, falou de algumas coisas interessantes, fez uma brincadeira ali sobre coisas que só acontecem no videogame. Falou ali, Casão, respondendo aquela questão que eu tinha levantado, que ele estava realmente absorvendo ali. Você falou um pouquinho sobre o impacto que é você conhecer a realidade pela televisão, por relatos e viver. Claro, é muito diferente. Por exemplo, ele está aqui há 20 dias, né? Assim, 20 dias desde que ele estreou oficialmente, sim. Mas já está um pouquinho mais. A cada partida é uma novidade para ele, porque é a primeira vez hoje, ele já experimentou ser eliminado,
eliminado em casa, nos pênaltis, já viu a reação da torcida. Hoje ele está experimentando se classificar em casa da mesma maneira, nos pênaltis está vendo a reação da torcida. E assim, vai ter que jogar com o Inter em Porto Alegre na próxima fase, vai ver o tamanho da pressão que é lá, porque eles vão contar para ele, ó, lá em Porto Alegre é difícil, o time pressiona a torcida. A hora que ele chegar lá e ver o que os caras estão falando para ele, ele vai começar a entender melhor. E eu acho que ele é um grande treinador, porque ele está fazendo todo o trabalho dele sem conhecer nada, cara. Sem vivenciar nada. Tá tudo sendo uma coisa contada. Ó, é assim, você vai ver como é assim. Aí ele vai lá e vê. E ele está tendo uma tranquilidade de fazer. Por isso que eu acho que hoje ele ficou chocado positivamente. Deu um impacto muito forte nele, que ele sentou ali e ficou, caramba, assim, deve ter falado assim, meu, que legal que é ganhar com esse time, né? Que legal. Como na outra semana, eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Perdemos, vai mudar. Então ele está começando a ver que aqui no Brasil as coisas mudam de quarta para domingo. Muito intenso. É muito intenso, é muito intenso. Extremo. Por isso que o futebol brasileiro é muito difícil. Os campeonatos no Brasil é muito difícil. As competições para os times brasileiros no continente também é tudo muito difícil, porque o brasileiro é intenso. Nós somos intensos, né? E ele não vem dessa intensidade. O europeu começa a ter uma intensidade numa semifinal de Copa UEFA, Champions, tal, Copa de Portugal, assim. Mas o campeonato é tranquilo, você vai e volta, cara vai e tem volta. tudo para fazer muito bem pro Lógico. futebol brasileiro. E o futebol brasileiro vai fazer muito bem para pra carreira dele. Como o Sampaoli está fazendo no Santos. Tá demais, esse vale um programa inteiro. Vamos pra zona mista lá no Maracanã, Gabigol e Arrascaeta. O que isso agrega para uma temporada? Rapaz, a morte, né? Tá perto. A gente queria que fosse um tempo normal assim, mas a gente sabia que seria um jogo muito complicado, que não seria fácil. A gente teve um início muito bom, conseguimos fazer os gols, mas depois eles também começaram a jogar um pouquinho mais. Obviamente eles têm muita qualidade e complicaram a gente, mas a gente sabia que seria assim e que bom que a gente consiga essa vitória muito importante. O jogo mudou muito no segundo tempo por mérito deles, o Flamengo cansou um pouquinho, o que aconteceu? É normal também, né? A gente tinha aquele receio também que a gente tinha que ter, se tomasse um gol teria que fazer mais 2. E é normal eles fazerem isso, querer atacar um pouquinho mais. Mas eu creio que o nosso time foi muito experiente, muito maduro no tempo certo. Para poder segurar a bola, para atacar, não correr riscos. Então eu acho que foi uma vitória, eu acho que no geral, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo também, que eles atacaram e a gente defendeu bem. Que temporada sua, hein, cara? 22 gols em 33 jogos, é um número muito expressivo, né? Sim, feliz. Agradecer a Deus, a todos do Flamengo, principalmente meus companheiros, né, por me deixar à vontade, por deixar que essa adaptação seja rápida, está sendo rápida. Então eu espero que continue assim, não só pelos gols, mas também acho que pela equipe, pela participação em jogadas do ataque, não só em gols. Só para arrematar da minha parte, assim, como é que ficou o coração ali, você do lado de fora, na hora dos pênaltis, cara? Meu Deus do céu, e ainda eu era um dos batedores, né? Só que acabei sentindo um pouquinho e depois, numa arrancada ali, eu senti de novo e não estava conseguindo muito ajudar e tive que tomar uma atitude para pedir para sair para outro jogador que está inteiro entrar e ajudar a equipe, como foi. Ele entrou muito bem, muito novo, mas já com muita personalidade e ajudou muito o time. Quanto vale a pena um sacrifício como você fez de 2 semanas, fisioterapia 3 vezes por semana, por dia? Quanto vale a pena um sacrifício desse quando acontece o resultado assim? É muito, tem que valorar muito o trabalho do departamento médico, doutores, fisioterapeuta, preparador físico, eles se dedicaram muito com nós para a gente poder estar preparado para esse jogo. Realmente não estamos 100% porque pudimos treinar pouco, mas a vontade era muito grande de poder ajudar nossos companheiros para sair com essa vitória, que essa classificação para nós era muito importante. 15 dias atrás, o Flamengo foi eliminado do mesmo jeito, nos pênaltis, né? Na hora ali, antes das cobranças, vocês chegaram a conversar o quanto era importante mudar essa fotografia do que foi 15 dias atrás, né? Tentar levar esse peso psicológico também em campo. Assim, como é que é isso, ir para uma cobrança de pênalti sabendo que 15 dias atrás vocês foram eliminados assim? Sim, acho que o fundamental foi acreditar em cada um de nós, cada um que ia bater com confiança, forte, do jeito que treinava. E acho que bom, o goleiro nosso, o Diego, foi muito bem. Então, fiquei muito feliz por ele. Fez uma grande partida e encerrou atajando esse pênalti.
Tá aí, Arrascaeta e Gabriel, dois protagonistas dessa classificação do Flamengo para as quartas de final para enfrentar o Internacional. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.